Hoje eu quero comentar rapidamente três assuntos: a morte de Tarcísio Meira, internet americana lá em Cuba, finalmente, e por fim, o Ricardo Barros na CPI, tá? Então, começando pela morte do Tarcísio Meira. O que me causou nojo, o que me causa nojo até hoje é o seguinte: toda pessoa que morre por Covid vem toda a politização em cima do assunto. Não respeitam nem os parentes das vítimas. E no caso do Tarcísio Meira, a politização é tão descabida, é tão sem sentido, que não dá nem para chegar a atacar o Bolsonaro por causa disso, que é o intuito sempre é esse. Por quê? No caso do Tarcísio Meira, ele já tinha tomado as 2 doses de vacina. Então não tem como você associar a morte dele ao Bolsonaro. Por quê? Cara, ele tomou as 2 doses. Se ele tivesse deixado de tomar uma dose porque a vacina não chegou, coisa do tipo, ok. Se ele tivesse morrido por não ter tomado a vacina, por ter seguido o que o Bolsonaro supostamente disse, ok. Só que não foi o caso. Ele tinha tomado as 2 vacinas. E aí que a gente também tem que pedir, né, para que a nossa imprensa, para que parte dos governantes tenha um pouco mais de humildade quando vão falar em nome da ciência. Por exemplo, o João Dória, governador aqui de São Paulo, né, o João Agripino Dória, ele e o Instituto Butantan cravaram nas redes sociais que quem toma as 2 doses da vacina, e tem que tomar a vacina, tá, pessoal? Eu tomei a primeira e logo mais vou tomar minha segunda. Mas eles cravaram. Quem tomar as 2 doses estão cobertos. Não vão precisar ir ao hospital, ficar numa UTI e a chance de morrer 0%. O Tarcísio Meira tomou as 2 doses e isso não aconteceu. E não é só o Tarcísio. Infelizmente tem casos ocorrendo de pessoas que tomaram as 2 doses, provavelmente achando que estavam 100% seguras, e a gente está vendo que não estava. Então é bom ter um pouco de humildade antes de atacar os outros e falar em nome da ciência, porque falaram bravata, infelizmente bravata, tá? Meu pai tá com quase 80 anos, tomou as 2 doses. Eu achava realmente que ele estava seguro, mas agora com esses casos que estão surgindo, e com esse caso icônico do Tarcísio Meira, você começa a ver que não é bem assim. Então acho que tem que ter um pouco mais de humildade antes de chamar os outros de negacionista, de falar que veste a camisa da ciência e começa a falar coisas que não têm comprovação científica. Então temos sim que tomar vacina, mas temos que parar de mentir um pouco em nome da ciência. É mentira que as 2 doses é a 100% de certeza que você não vai parar na UTI. Está comprovado, os fatos estão aí, estão se impondo sobre as narrativas. Então, o primeiro ponto é esse: parar de politizar morte e parar de utilizar o nome da ciência para falar coisas que não têm comprovação científica. Então, esse é um alerta aí para parte da nossa imprensa, para o Instituto Butantan, que cravou isso, e o governador João Dória, que cravou isso. Então, temos que ter mais responsabilidade com as informações. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto que eu queria comentar é sobre internet norte-americana, internet dos Estados Unidos em Cuba. O Senado americano aprovou disponibilizar a internet lá no país que é dominado por uma ditadura socialista. E aí você vai me perguntar, beleza, isso aí com certeza foi ideia da esquerda americana, partiu dos democratas esse projeto, né? Negativo. Foi do Partido Republicano, da direita norte-americana. Percebam como a esquerda é linda em defender o gogó, democracia, liberdade, né? Mas na prática eles não conseguem cumprir o que eles pregam e todas as regras que eles vomitam para a sociedade, né? Então acho que isso é um ponto de reflexão. Porque qual que é o objetivo? Fazer com que o povo americano, que hoje tem as informações que chegam são controladas, eles são alienados do mundo, né? Então a ideia é que eles passem realmente a ter uma internet grátis e que não sejam mais refém das censuras que o governo de Cuba há 70 anos promove naquele país, né? Lamentavelmente. Um povo hoje que não tem saúde, não tem vacina, não tem comida, não tem liberdade, não tem emprego. É o socialismo triunfando em Cuba, infelizmente, né? Mas a gente tem que bater palma para a direita norte-americana por essa iniciativa e que foi aprovada no Senado. Claro que não vai ter repercussão nenhuma na nossa imprensa, mas a gente está aqui para comentar. E por fim, eu queria comentar da participação do Ricardo Barros na CPI, que aliás acabou até mais cedo do que de costume. E por quê? Para mim ficou nítido o seguinte: a presença do Ricardo Barros,
que é aquele cara típico do Centrão, assim como o Renan Calheiros, ele deu uma intimidada no Renan. Pode ver que o Renan Calheiros já não estava mais... Ele ficou incomodado. Por quê? Será que o Ricardo Barros sabe coisas assim pouco republicanas do Renan? Não sei, tá? Não tô afirmando. Aqui são suposições. Eu quero entender o porquê que o Senado, um pouco assim, com restrições em relação ao deputado, né? Acabou cedo, talvez para evitar mais exposições. O deputado foi lá e mostrou o vídeo, o histriônico, né, do Chile Quento, do Randolfo Rodrigues, onde ele defendia, né, inclusive no caso da Covaxin, que não precisava de ter todo o trâmite burocrático, abrir as pernas para conseguir as vacinas. Colocou esse vídeo, aí já teve aquele constrangimento, né? O Randolfo já deu o chiliquezinho dele, claro, porque eles lá se sentem os verdadeiros juízes, são intocáveis, né? Eles humilham que eles acham que não vai corroborar com a narrativa, trapassam a mão na cabecinha de quem corrobora com a narrativa, e todo esse teatro circense que, sinceramente... Pra mim, no meu entendimento, só está fortalecendo o Bolsonaro. Porque como tudo indica que nesse relatório eles não vão conseguir carimbar que teve corrupção no governo Bolsonaro, então vão carimbar que ele é charlatão. Percebam, na impossibilidade de falar que teve corrupção, roubalheira, que o Bolsonaro é corrupto, na impossibilidade de afirmarem isso, vão vir com outros adjetivos que, cara, sinceramente, mostra toda essa farsa que está ocorrendo. É um teatro, né? Não tem como levar a sério. Realmente só tá dando destaque, levando a sério essa CPI, aqueles que odeiam o Bolsonaro. É óbvio. E a parte, 80% da imprensa tá batendo palma pra essa CPI e pra Renan Calheiros. Cara, o Renan Calheiros, ele nunca tinha ido no Roda Viva na história do programa. Essa segunda-feira ele foi. Pô, o Marco Antônio Villa, que vivia chamando o Renan de bandido, ladrão, marginal, cafajeste, nos tempos Jovem Pan, cara, o cara virou um paladino pro Villa. O Marazis também. Então, perceba, por exemplo, no caso do Villa, que sempre foi chiliquento, e tem que ser mesmo, com políticos suspeitos, envolvidos em corrupção, que sejam enrolados com a justiça, o Villa sempre pegou pesado. Mas agora, por ódio ao Bolsonaro... parece que, né, tá um pouco mais, assim, tolerante com esses assuntos. É uma coisa, assim, é até engraçado de ver como o ódio cega as pessoas. Totalmente. Vai ser engraçado o ano que vem, se tiver segundo turno, se de fato o ex-ladrão do Lula for pro segundo turno, vai ser engraçado ver, por exemplo, o Villa ainda não declarou voto nem nada, mas vai ser engraçado se ele virar um cabo eleitoral do Lula. Depois de tudo que ele já falou do Lula, depois do livro Década Perdida que ele escreveu, onde ele mostrou os desmandos da era petista, vai ser muito engraçado. O Reinaldo Azevedo já virou lulista, ele já falou, segundo turno for Lula e Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Ao invés dele ser coerente com a história dele e declarar voto nulo por ter exposto toda a bandalheira petista e pelo ódio ao Bolsonaro, ele podia ter essa coerência, mas não. Preferiu já declarar voto no Lula no segundo turno. Então, é isso, pessoal. E são esses os jornalistas que também, digamos assim, dão atenção e grande importância para esse teatro aí de segunda categoria que é a CPI. Bom, pessoal, é isso. Eu queria falar brevemente sobre esses 3 assuntos. Comentem aí a opinião de vocês. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.